Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo está escrevendo a uma igreja que vivia um conflito interno muito difícil. Era o conflito entre pessoas legalistas e pessoas libertinas. E no meio, possivelmente havia um grupo ali que queria não ser legalista e também não queria ser libertino, queria apenas viver debaixo da graça. E eles estavam tendo dificuldade com isso, e Paulo escreve para aquela igreja para fortalecer esse grupo e para corrigir os excessos dos legalistas e corrigir os excessos dos libertinos. E ele faz isso nesse texto de uma forma brilhante. Como que ele faz isso? Ele faz aos legalistas, ele traz uma mensagem. A mensagem é: amem uns aos outros. Amem. Vocês gostam da lei? Pois toda a lei se resume num único mandamento: ama. É isso que nós encontramos quando nós começamos o texto. E então o Senhor fala através de Paulo àquela igreja que o grande dever, o dever áureo deles era amar. O versículo 14 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a lei está te impedindo de amar o teu próximo, porque ela está exigindo de você coisas que você não está cumprindo, e você está olhando os outros que também não estão cumprindo, e você está julgando-os, esquecendo que você também é julgado por essa lei, o Senhor Jesus diz: eu vim para cumprir essa lei. A minha justiça é a justiça de vocês, e a justiça de vocês é trapo de imundície. Vocês precisam da minha justiça. Não se ocupem com justiça, porque a justiça nós temos em Cristo Jesus, nós somos justificados por Ele. Se ocupem com uma tarefa: amem. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que eu gostaria de deixar nesta noite. Irmãos, quando nós deixamos de nos ocupar com amor e nos ocupamos com a lei, sabe o que nós passamos a fazer? Nós ficamos mordendo uns aos outros o tempo inteiro. E é isso que Paulo está dizendo. No versículo 15 ele diz: olha, se vós porém vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para que vocês não se autodestruam. Igreja onde as pessoas estão mordendo umas às outras está vivendo uma realidade autodestrutiva, ela vai acabar. Então eu queria deixar esse desafio com você nesta noite. Eu não acredito que nós tenhamos aqui legalistas como nós tínhamos lá em Gálatas. A forma de legalismo dos nossos dias, ela não chega nem perto da daqueles dias. Mas existe algum tipo de legalismo quando nós nos achamos bons demais e começamos a julgar as pessoas que aos nossos olhos não são tão boas assim. Eu gostaria de desafiar você: tira esse hábito, tira essa cultura do teu coração. Peça a Deus que tire isso. Peça para o Senhor: Senhor, me ajude, coloque olhos de amor pelo meu próximo. Até porque quando eu não consigo amar as pessoas ao meu redor, eu também vou me distanciando de Deus,
Porque quem transmite a imagem de Deus são as pessoas. Pessoas que foram regeneradas? Sim. E as pessoas não regeneradas? Ok, a imagem do Senhor está bem deformada em todos nós. Naqueles não regenerados um pouco mais, mas ainda assim, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nada na terra transmite mais o que Deus é do que o ser humano. E nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não existe igreja, não existe religião e não existe muito menos fé num coração que não é capaz de amar, apesar de tudo aquilo que compõe cada um de nós. Então a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite, neste texto, é essa mensagem que Paulo diz para aqueles dois grupos que estavam inflamados uns contra os outros: amem, isso resolve o problema. Nós ouvimos numa das canções: o amor lança fora o medo. A outra palavra que eu queria dizer para vocês é guerra. Essa palavra ele trouxe aos libertinos. O início do texto diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne de vocês. Em outras palavras, não usem a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para se tornarem libertinos, entregarem o coração de vocês à carne. Vocês não podem esquecer de uma coisa: nós estamos dentro de uma guerra, e essa guerra é contra a carne. Essa guerra existe entre a carne e o espírito, uma natureza corrompida e caída, condenada por Deus, e o Espírito Santo que planta uma nova natureza dentro de mim. Esta guerra está acontecendo agora, dentro do meu coração e dentro do seu coração. Possivelmente nós estamos aqui neste momento, e exatamente nesse momento da palavra de Deus, talvez a sua mente, o seu coração, as suas emoções estão travando uma guerra contra o Espírito, colocando no teu coração preocupações com a segunda-feira, colocando no teu coração dúvidas a respeito das coisas que você deixou ligado ou desligado em casa, colocando no seu coração e no seu estômago fome, para que você não preste atenção em nada, colocando no teu coração N coisas, fazendo você olhar, fazendo você ouvir o que você não estava ouvindo até 5 minutos antes. Por quê? Porque essa carne nossa, toda ela, cada célula do meu corpo está em guerra contra o Espírito Santo que habita em mim. E esse Espírito está em guerra contra esta carne. E eu não posso simplesmente fazer de conta que esta guerra não está acontecendo, porque toda a minha vida está envolvida nesta guerra. Os meus olhos estão envolvidos nessa guerra. Os meus olhos guerreiam contra o Espírito, porque os meus olhos querem se lançar e querem lançar o olhar sobre aquilo que o Espírito Santo não quer que eu veja. O meu ouvido quer ouvir aquilo que o Espírito Santo não quer que eu ouça. O meu coração quer amar aquilo que Deus odeia. E então eu estou em guerra. E é exatamente por isso que Paulo vai fazer esses dois catálogos de frutos da carne e frutos do Espírito. Em relação às pessoas, eu sou desafiado a amá-las. Em relação às práticas, eu sou convidado a fazer guerra. Não contra as práticas dos outros, mas contra as minhas próprias. E então a segunda palavra que eu queria deixar para você nesta noite é guerra. Faça guerra contra o pecado. Nós não podemos ser, ou tentarmos ser, santarrões, dizendo: olha, eu posso, eu faço, eu consigo, eu me dou bem, isso é fácil para mim. Porque não é, você vai cair. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Gente orgulhosa que se sente boa demais não é capaz de enxergar os seus próprios erros. Mas por outro lado, aqueles que são libertinos e que concordam com tudo e acham que tudo é normal, eles estão equivocados no sentido em que existe uma guerra sendo travada. Paulo diz: o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Existe conflito, lógico que existe conflito. Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza. Sabe o que significa isso? Declara guerra contra cada célula do teu corpo que quer te colocar num caminho de destruição. E quando alguma coisa der errado nessa guerra, aí você lembra de João. João diz: se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é o pagamento pelos pecados que nós cometemos. Mas eu não posso abrir mão de fazer guerra. Eu não posso abrir mão disso. E eu quero encerrar esse guerra
Não faça guerra contra o pecado dos outros, faça guerra contra o seu próprio. Gaste horas orando para Deus, para que Ele te dê força para vencer os seus. E se você puder, ore pela igreja do Senhor, como nós vimos de manhã, para que Deus fortaleça cada um individualmente para vencer as suas fraquezas. Porque se todos nós formos crescendo juntos nesse aspecto, daqui a pouco eu não vou ter mais o que apontar na vida do meu irmão. Muito pelo contrário, eu vou ter muitas coisas para dizer de bom a respeito dele, porque eu vou ver avanço na vida dele. Ame as pessoas, faça guerra contra o pecado. E por último, busque viver na dimensão do Espírito de Deus. O que nós ouvimos nesta cantata é o fruto do Espírito que é produzido em nós pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós só cremos porque o Espírito do Senhor já entrou em nós. E uma vez que esse Espírito está dentro de nós, ele vai produzir. Ele vai produzir. E os frutos deste Espírito, eles são frutos que fazem oposição aos frutos da nossa carne. Por isso Paulo vai começar mostrando os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aí você pode dizer assim, mas pastor, quando é que eu estou num lance ou quando eu estou no outro? Ora, quando eu estou alimentando apenas a minha carne, eu estou dando matéria-prima para que a minha carne produza pecado, cada vez mais. E quando eu estou alimentando o meu espírito, eu estou dando matéria-prima para que o espírito produza coisas santas, legítimas, agradáveis, boas no meu coração. E é nesse sentido que você precisa ser um pouco mais perspicaz ao seu redor. Nós todos precisamos disso. Porque na maioria das vezes o Espírito Santo está travando uma batalha dentro de nós, e na hora de nós alimentarmos estes guerreiros, ao invés de alimentarmos o nosso coração com as coisas de Deus, nós alimentamos o nosso coração com as coisas deste mundo. E o resultado é que então a carne começa a prevalecer. Deixa eu contar uma história. Está acontecendo atualmente na África do Sul um grande avivamento. Um avivamento que começou em meados do século XX e continua até hoje. E um destes sul-africanos uma vez procurou um missionário e disse para ele, olha, eu tenho um sonho, todas as noites eu tenho o mesmo sonho. E então o missionário perguntou, qual que é o seu sonho? Ele falou, eu sonho que existem 2 leões dentro de mim, um leão negro e um leão branco. E ele é tão branco que eu não consigo olhar para ele, eu apenas sei que é um leão pela silhueta, mas eu não consigo ver os detalhes, de tão branco que ele é. E então quando eu estou aqui, entre o meu povo, esse leão branco ele vai ficando tão grande, que numa das noites eu sonho que ele está engolindo o leão negro. Mas quando nós vamos caçar e passamos dias, semanas caçando longe daqui, eu sonho todas as noites com esse leão preto, negro, e ele vai aumentando, e ele é cruel, e ele tenta com todas as formas morder e comer o leão branco. E então o missionário disse para ele, mas o que acontece de diferente? E ele começou a contar a rotina deles na cidade, ou no vilarejo onde ele morava, e a rotina dele quando eles saíam em bando, em grupo para caçar. E a diferença básica era, que quando ele estava na cidade, ele estava lendo a palavra de Deus, ele estava orando, ele estava com o povo de Deus, cultuando, aqueles cultos dos sul-africanos que não são como os nossos de 1h30, os cultos deles são de 6 horas, 7 horas, eles cantam horas e horas e horas, depois houve uma pregação, depois houve outra, 2, 3, 4, 5 pregações num culto. E então, quando ele ia para as suas caçadas, ele não ouvia a Bíblia, porque ele não tinha nem condição de lê-la, porque nem na sua língua ele a tinha ainda. Eles não liam a Bíblia, eles quase não oravam, e eles não tinham o encontro com o povo de Deus. E então o missionário disse para ele, então está explicado, esse leão branco dentro de você é o novo homem criado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você está aqui na cidade, ele é alimentado, e então ele cresce, e então ele fica forte, e ele quase sucumbe o leão negro. Mas quando você vai para as suas caçadas, e então você fica sem alimentar o seu coração com a palavra, com a oração, com o convívio com o povo de Deus, então este leão negro cresce, aumenta, e ele vai fazer guerra contra o leão branco. Irmãos, este é um desenho, é uma pintura do que está acontecendo agora no meu e no seu coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a nossa carne. Por isso Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque se eu não fizê-la morrer,
eu vou produzir frutos da carne. Quais são? E eu vou encerrar com essa descrição. Se eu observar, eu vou ver a partir do versículo 17, esse conflito, esta guerra, e a partir então do versículo 19, eu vou ver Paulo listando o que acontece quando eu fico alimentando o meu coração com as coisas deste mundo. Ora, eu vou ser tentado à prática da prostituição, da impureza, da lascívia, para ficar mais claro aí, especialmente para os nossos jovens. Lascívia aí é todo tipo de prática sexual fora do casamento. Aí tem pornografia, aí tem sexo antes do casamento, aí tem homossexualismo, aí tem tudo que você puder englobar neste pacote. Todos os pecados relacionados à sexualidade, tudo aquilo que é feito fora do casamento, lascívia, as tentações e os apelos que nós temos nos nossos dias. Então vou dar só um exemplo para você. Quando eu fico semana, todos os dias lá, aguardando o horário da novela, para assistir aquela 1h30, ou se você assiste 3, 4, uma hora cada uma, você está alimentando o seu coração com o quê? Você está alimentando o seu coração com a matéria-prima para que a sua natureza produza o quê? Prostituição, impureza, lascívia. E não só isso, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais Paulo vem nos advertindo desde lá de 1 Coríntios. E então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não erramos, irmãos, no complexo. Nós erramos no básico. Nós erramos no quê? Na hora de alimentarmos. Eu não vou falar aqui em nome de outro obeso, vou falar só a respeito de mim mesmo. Mas eu sei o que eu devo comer. Eu não como por negligência. Porque se eu comesse tudo que eu sei que eu tenho que comer, e deixasse de comer tudo que eu sei que eu devo deixar de comer, eu seria magrinho. E eu sei disso, já provei para vocês que eu fiquei aqui magrinho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu estou gordo por quê? Por negligência. Nós cristãos sabemos o que nós devemos servir de alimento para o nosso coração. Nós não fazemos por negligência. Então o meu desafio para você nessa noite é: alimente o seu coração com aquilo que vai produzir dentro de você, vai dar matéria-prima dentro de você, para que o Espírito Santo produza os frutos dentro de você. E então, quais são, em contrapartida, os frutos do Espírito? Nós lemos, Gálatas 5, 22 e 23 diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas, nem o legalista, nem o libertino vai reclamar. Porque isso daqui é o ponto de equilíbrio. O Espírito Santo produz dentro de mim não aquilo que me torna um radical, não aquilo que me joga para um extremo. O que o Espírito Santo produz dentro de mim é algo que me coloca no centro, me coloca no ponto de equilíbrio. Essa lista é óbvio que não é uma lista exaustiva, Paulo está dando exemplos aqui. Mas eu poderia pelo menos dividir essa lista de uma forma que fizesse bastante sentido para todos nós, para que a gente pensasse um pouco sobre essa lista. O primeiro grupo dessa lista, se você olhar para ele, você vai ver que ele está relacionado com aquilo que é básico: amor, alegria e paz. Amor que eu devo ter, primeiramente com Deus, porque Ele me ama primeiro e me faz amá-lo. Segundo, com o meu próximo, porque é preceito. Depois ele fala sobre alegria. Ora, quem tem Cristo no coração pode ser triste? Como é que era a musiquinha mesmo? Como pode ser triste um coração que ama a Deus, ama a Cristo? Como é que é? Não estou lembrando. Alguém me ajuda aí? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não tem como. Se Cristo está no meu coração, a alegria, ela é resultado, é consequência. Então Paulo está falando do básico. E paz. Ora, aí eu posso lembrar de um outro texto de Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, amor, alegria e paz é desse fruto do Espírito o básico. Depois eu tenho um segundo grupo que está relacionado às minhas relações sociais. E então eu posso listá-los: longanimidade, benignidade, bondade. Está relacionado com o quê? Com a maneira como eu me comporto com as outras pessoas. E a terceira parte está relacionado comigo mesmo. É a minha maneira de me comportar diante de tudo.
são os padrões da minha vida. E então, o que eu tenho nesse grupo? Eu tenho fidelidade, eu tenho lealdade, eu tenho mansidão e eu tenho domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o meu comportamento diante de tudo e de todos. Isso daqui é uma receita maravilhosa para que a gente tenha uma vida excelente. Não é uma vida sem problema não, mas é uma vida excelente, uma vida equilibrada. E então, o que significa? Eu disse, ame. Eu disse, faça guerra, ame as pessoas, faça guerra contra o pecado. E eu concluí dizendo, vamos viver o fruto do Espírito. Significa o quê? Significa que eu devo alimentar o meu coração com aquilo que é matéria-prima, para que o Espírito produza em mim aquilo que é bom para o meu relacionamento com Deus, aquilo que é bom para o meu relacionamento com o meu próximo, aquilo que é bom para equilibrar as minhas ações e reações diante de tudo na vida. E eu gostaria de encerrar dizendo isso, irmãos, nós não precisamos de coisas complexas. Eu falei muito isso nesta manhã. Nós precisamos daquilo que é elementar. Gálatas 5, 22 e 23 é elementar para a nossa vida. Sabe o que é mais importante? O motor para gerar esse fruto já está dentro de você, que é o Espírito Santo. O que Deus deixou para que eu faça? No que tange a este fruto do Espírito, Ele deixou a parte da matéria-prima, do alimento, para mim. Por isso que é um desafio que envolve salvação, é Cristo. Viver, amar, fazer guerra é com a gente. E o elemento que eu não tinha para viver e fazer estas coisas, que era a força, Ele colocou dentro de mim, o seu próprio Espírito. O que está faltando? Está faltando eu colocar tudo isso em ação. E então eu queria desafiar você nesta noite, para guardar essas três mensagens. Ame as pessoas, faça guerra contra o pecado, e envolva a sua vida nesta tarefa de produzir o fruto do Espírito, fazendo aquilo que é a sua parte, que é a minha parte, é alimentando meu coração com a palavra, é alimentando meu coração com amor, com oração, é alimentando meu coração com aquilo que é virtuoso, com aquilo que é bom. E Deus deixou para nós um cardápio muito completo na sua palavra. Vamos ficar em pé, nós vamos orar encerrando. Eu quero fazer uma menção especial aqui ao nosso irmão Lázaro, que está conosco. Nós tivemos um culto na casa dele na quinta-feira, foi muito gostoso, e hoje ele está nos visitando, e ele pede oração por ele e pela sua família. Nós vamos orar. Lázaro, faz um sinal aí, que tem muita gente que não te viu lá. O Lázaro está aí, conheci de muitas pessoas na cidade. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Deus abençoe, leve um abraço para sua esposa também, da igreja. E eu sei que tem os meninos aí que vieram para passar o feriado aqui junto conosco. Deus os abençoe também, abençoe as crianças novamente. E nós vamos orar juntos nesse momento, encerrando este momento de culto ao Senhor. Lembrando, nós temos um desafio de amar cada um, amar como nós amamos a nós mesmos, fazer guerra contra o pecado e buscar produzir estes frutos do Espírito na nossa vida, pela atuação do Espírito Santo que habita em nós e pelo alimento constante, que é parte nossa nesse processo, daquilo que é bom, daquilo que gera bons frutos, a palavra de Deus especialmente. Ore. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo aqui juntos. Ajuda-nos, ó Deus, ao sairmos daqui, para que a gente possa olhar uns para os outros e saber, ó Deus, que nós temos um compromisso de amor. Ajude-nos, ó Deus, a amar uns aos outros, a colocar, ó Deus, como alvo, como objetivo da nossa vida, o contato pessoal e, ó Deus, o envolvimento de coração e de alma uns com os outros, porque foi o Senhor que nos tornou um só corpo. Se uma parte nossa sofre, todos nós sofremos. Se uma parte nossa se alegra, todos nós nos alegramos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nessa dimensão, ó Deus, que, ó Pai, como igreja nós tenhamos esse comportamento. Ó Deus, ajude-nos a fazer guerra. Nós sabemos, ó Pai, que somos fracos diante, ó Pai, da nossa própria natureza. Nós sabemos que neste mundo, ó Pai, nós somos tentados em muitas coisas. Nós sabemos, ó Deus, nós temos convicção que não é a nossa prática boa que nos concede a salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, é um desejo tão profundo no nosso coração de nos assemelharmos a Cristo. E então, ó Deus, o que nos impede disso é a prática do pecado.
Então nós queremos orar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós queremos pedir ao seu Senhor, que o Senhor nos ajude a fazermos guerra contra o pecado, que a gente possa lutar contra ele, ó Deus. Se alguma coisa der errado, faça-nos sempre lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação, nele temos uma aliança com o Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos caminhar em direção ao Senhor. Então ajude-nos, ó Deus, a fazer guerra, para que o pecado não venha trazer destruição para a nossa vida, para a vida das nossas famílias e para a vida da nossa igreja. E, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, que o Teu Espírito dentro de nós produza esses frutos. Ajude-nos, ó Deus, a fazer aquilo que é dever nosso, que é nos alimentarmos com aquilo que é bom, que é agradável, aquilo, ó Deus, que traz fortalecimento para a nossa alma e para o nosso coração, que é a Tua palavra. Ajude-nos a orar mais, ajude-nos, ó Deus, a caminharmos mais juntos, a amarmos a igreja do Senhor, a estarmos presentes e ativos, ó Deus, no trabalho do Senhor. E que assim, ó Deus, o nosso tempo seja ocupado de uma maneira plena por aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. E que assim nós possamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito em nós, produzir esses frutos maravilhosos, ó Deus, na nossa vida e na coletividade como igreja. Obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Ó Deus, abençoe a família do Senhor Lázaro, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha ajudá-los nas suas dificuldades, especialmente ele no seu tratamento de saúde. Que o Senhor o abençoe. Abençoe também aqueles demais irmãos que estão enfermos. Console, ó Deus, a família da Carla, ó Pai, que partiu. Ó Deus, que o Senhor esteja com a Tua mão de graça e misericórdia sobre aqueles corações, trazendo conforto sobre eles. E que, ó Deus, a todos que estamos aqui nesta noite, as nossas famílias, que o Senhor nos conceda o privilégio de amarmos mais, de sermos mais presentes e de, ó Deus, glorificarmos e exaltarmos ao Senhor, mediante enxergarmos a Tua glória uns nos outros, que é assim, ó Deus, que nós somos como família, povo do Senhor, que testemunha e testifica a Tua glória. Assim seja na vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça...